Todos, vamos dar início a mais uma aula na EBD. Na verdade é a continuação da aula da semana passada, que o pastor que estava aqui se enrolou e acabou que não terminou. Podemos iniciar? Ô meu povo, venham para frente, cá, tchá, 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 tchá. Vem para frente, frente. Ô meu povo, dá até eco, tá vendo? Ó? Vem para frente. Vocês viram que o Ângelo está aí? Caramba, né? Muito bom, né? Aí, senta aí perto da titia. Tua mãe não vai vir tão cedo. Nós estamos falando da fidelidade da mordomia. Alguém pode me dizer o que é mordomia? Nós passamos 13 semanas falando disso. Irmã Mônica, o que é mordomia? Toda vez eu pergunto isso. O que é mordomia? Fala para mim. André, não foge não. O que é mordomia? É o que? Ficar em casa sentada? E aí? Vitória, minha querida. E eu chamei você de Kátia. Eu olhei lá de trás, parecia com a Kátia. Isso é. E aí? O que é mordomia? A Vitória vai falar, gente. Você tinha que vir com essa camisa hoje, né, seu sem graça? E aí, o que é mordomia? É ficar deitadinho na rede? Também. E aí, o que é mordomia? Comodidade? Para quem recebe, né? Para quem recebe, isso. Não para quem dá. Mordomia, quando a gente está falando aqui de mordomia, é na verdade a minha disponibilidade para a obra do Senhor, é a minha disposição para servir. É diferente de garçom, tá? O garçom não, ele recebe na bandeja e vai servir. O mordomo é diferente, ele prepara a mesa, ele faz toda aquele trabalho que antecede o serviço em si, não é? E a gente vai iniciar, aí no papelzinho, na folhinha, no segundo tópico. É a continuação da semana passada. Se a irmã Mônica veio na semana passada, ela tem a folhinha. Vamos orar para a gente iniciar? Meninas, venham para frente. Tá vendo? Tá dando até eco. Vocês estão tão longe que tá dando eco. As características do mordomo infiel. Está lá em Lucas 12, 45. Antes disso, vamos orar para a gente iniciar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai querido, diante da Tua presença, te agradeço, ó Deus, por este momento em que estamos aqui, Senhor, na Tua casa, para aprendermos um pouco mais de Ti. Então eu te peço que Tu seja conosco, toma-nos em Tuas mãos, que Tu possa nos abençoar, Senhor, com o aprendizado daquilo que Tu separaste para nós nesta manhã. Tira todo o impedimento do coração e que possamos, ó Pai, aprender, Senhor, da Tua palavra e, mais que tudo, colocar em prática aquilo que aprendemos. Em nome de Jesus, amém. Então aí, ó, característica do mordomo infiel. A parábola denuncia, essa parábola está lá em Lucas 12, tá? Denuncia o comportamento do mordomo infiel entre a iminente vinda do seu Senhor. E lembrando, né, lembra que o pastor Léo falou que aquela passagem tratava, né,
a respeito da vinda de Jesus, né? Que antecede a vinda do Senhor, todo mundo me abandonando, olha só. Tudo traidor, olha lá. João, você não, João. Tu não, hein? Tu já é velhotinha já. Ele não espera que o Senhor em breve venha. O que ele está querendo dizer com isso? Que há dúvida, né? No mordomo infiel sobre a vinda de Cristo. Aí eu pergunto a vocês, por que existe essa dúvida? Eu acho que a gravação hoje vai ficar só com a minha voz, né? Por que existe essa dúvida? Se Jesus vai vir ou não? Como que ele vai vir? Se vai vir agora, se vai vir depois, se não vai vir? Por que existe essa dúvida? Você tem dúvida sobre a vinda de Cristo? Não? Não? Emily, tem dúvida? Não? Mas então por que algumas pessoas têm dúvida? Pertinho, legal. E aí, por que algumas pessoas têm dúvida sobre a vinda de Cristo? Fala para mim. Dizem que no dia do nosso aniversário a gente pode tudo, né? Então, estou fazendo jus. Vamos lá. Por que existe a dúvida? Oi? É legal, né? Existe dúvida porque não tem certeza. Isso é muito maneiro, né? E aí, Jeff, por que existem dúvida sobre a vinda de Cristo? Não digo que nós tenhamos essa dúvida, mas a grande maioria das pessoas tem dúvida quanto a isso. Paz, meu irmão, bom dia. Fala para mim. Porque eles faltam o conhecimento da palavra de Deus, porque não lê Escritura. Aí fica à disposição de qualquer tipo de doutrina. Não é? Se Jesus vai vir antes da tribulação, durante a tribulação ou depois da tribulação, estou falando do arrebatamento. Isso a gente não pode afirmar com tanta certeza, porque existem essas três linhas de pensamento e a gente acha embasamento bíblico para isso, né? Mas uma coisa a gente tem certeza, que ele vai voltar. Não é isso? Que ele vai voltar. Aí no tópico 2 fala assim, ó, o mordomo fiel simplesmente conjectura em seu coração, o meu Senhor tarda em vir. Essa imagem tipifica, o crente que não se preocupa com a vinda iminente de Jesus. O que a palavra iminente quer dizer, Caroline? Desculpe a pronúncia. Iminente. Oi? Agora? Não. Agora é certeza. Não. Vamos lá. Eu não vou dar múltipla escolha, não. O que é algo iminente? Nossa, se tivesse um bombom, dava para ela. Pode acontecer a qualquer momento, né? Então, a vinda de Cristo, ela pode acontecer a qualquer momento. Onde é que eu estava? Iminente, de Jesus. Nosso Senhor alertou quanto ao tempo de sua volta. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Sua vinda pegará muita gente desprevenida. Então, o que ele está nos exortando a fazer?
né? Já que não sabemos o momento, né, em que ele vai voltar, é que a gente esteja a todo tempo se preparando para isso. E como é que eu me preparo para a vinda de Cristo? Henrique, não tem pressa não, pode ficar tranquilo, a aula vai até 10 horas. A paz, minha irmã, bom dia. E aí? Nossa, vocês estão muito falantes hoje, sabia? Como? Se santificando, é isso? Aí eu pergunto para vocês, o que é ser santo? É uma coisa levando a outra, né? Separado, obrigado, João. Você só não é perfeito por causa da camisa. O restante, tu é um cara legal. Mas um dia você vai se converter. O que é um campeonatozinho carioca? É se separando. Mas então quer dizer então que eu sou melhor que o outro quando eu me separo? Não, não. Eu estou me separando o quê? Daquilo que me faz pecar. Paulo fala para a gente fugir da aparência do mal. Olha só, não é nem fugir do mal, é fugir daquilo que parece ser. Então eu olhei para a situação, parece ser mal, opa, não. Isso não me pertence. Então, como é que eu me preparo para a vinda de Cristo? Quero lá, tira o pé da cadeira que você falta de respeito. E aí? Já estou com você, ó. E aí, gente? Eu só tenho até 10 horas, hein? 9h10 já. Vamos lá. Gente, isso é uma escola. Falar é legal. E não está ao vivo, tá gravando. Se a gente falar besteira, a pastora vai lá e corta. Entendeu? Então a gente pode falar à vontade. Falou? Felipe falou? Fala, Felipe. A parábola das 10 virgens. Mas e as tolas, o que aconteceu? Elas não vigiaram, né? Aí a lamparina apagou. E elas correram lá para pedir para as outras, né? Me dá um pouquinho de azeite aí que a minha acabou. Aí o que as outras fizeram? Não, porque se eu te der vai faltar para mim, não é? E da mesma forma é o Evangelho. Em dado momento você não vai ter ele. Você vai procurar e não vai ter. E aí? Aí eu fui imprudente, né? Eu não guardei quando podia guardar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Olha só o que o salmista fala. Escondi e guardei. Se eu escondo alguma coisa, é por quê? Eu tenho medo que alguém tome, não é? Então é possível que alguém tome a palavra de Deus de você. Mas de que forma alguém pode me tomar essa palavra? Eu acho legal as carinhas quando eu faço pergunta. A impressão que tem que está querendo se esconder atrás da cadeira, né? Como é que alguém pode me tomar a palavra de Deus? Lembra que eu já falei sobre doutrinas? É quando eu não tenho o conhecimento da palavra de Deus e me deixo levar pelas doutrinas, pelas interpretações, né? Porque se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. Então logo, se eu me coloquei na posição de escolhido, eu não vou ser enganado. Porque vocês percebem que eu vou falar tem algum vendedor aqui? Não estou falando mal não, é coisa boa. Marcelo,
Tem alguns vendedores, que eu acho que não é o caso do Marcelo, né? Que se tu deixar, o cara te vende aquilo que tu não precisa. Tu não precisa daquilo, mas o cara consegue te vender. Mas por quê? Porque ele tem uma boa conversa, né? Tem uma lábia, né? Então, como é que alguém pode roubar a palavra de Deus de mim? Me ensinando coisas erradas. E a maioria das vezes as coisas erradas me agrada. Não é? Aí tu olha assim, não, peraí, isso aqui é bom, né? Aí vai pelo caminho. Não, isso aqui é bom, né? Isso aqui é bom. Eu falo até com um certo temor, né? Porque o pecado é bom. É ou não é? Não é bom? Por quê? Oi? Porque é proibido, porque é pecado? Existe uma regra na dieta que diz o seguinte, né? Que se é bom, não come, porque engorda. Não tem? E da mesma forma é isso. É bom? Poxa, mas é pecado. E o que é ruim do pecado, o lado negro do pecado, é a consequência. Porque se não tivesse consequência, a gente metia o pé na jaca, não é? Mas a senhora já esgotou, a senhora já esgotou na semana passada as suas falas, entendeu? Oi? Em Ezequiel 3 fala que a palavra, né, ele come o rolo, come o livro, e ao seu paladar apareceu doce como mel. Que Deus havia um propósito com o profeta e falou para ele, come desse livro, come desse livro. Algumas Bíblias falam rolo, coma do rolo, né? E por quê? Porque havia um propósito. Ele ia cumprir uma missão. E qual é a missão do mordomo? Não é? Servir a palavra de Deus. E lembra do que eu falei sobre a diferença do mordomo e o garçom? O garçom, ele serve a bandeja pronta. Ele só vai lá na cozinha, pega a bandeja pronta e leva. O mordomo não. Ele prepara a bandeja e leva. Não sei se está dando para vocês compreenderem. Então, o que a gente tem que fazer para ser esse mordomo de palavra de Deus? Eu só tenho que colocar na bandeja? Não, eu tenho que ler a palavra. E mais que tudo, eu tenho que entendê-la, para que eu possa explicar e a outra pessoa também entender. E o interessante da palavra de Deus é que é o seguinte, se você começar a estudar, você vai sentir o desejo de falar. É algo impressionante. É como se você estivesse se enchendo, e em algum momento já não cabe mais dentro de você. Aí você sente a necessidade de falar. E é dessa forma que o mordomo atua. Ele vai aprender, e em algum momento Deus vai colocá-lo em situação de ensinar. É muito interessante, quando eu vim para essa igreja, acho que há uns 20 anos atrás, não, a igreja não tem essa idade, né? A igreja deve ter o quê? Uns 10 anos por aí. Que o Felipe era pequenininho, que eu dava cascudo nele, hoje eu já não dou mais, né? Que ele ia lá para a salinha da tia Wanda, lá atrás, a tia Wanda olha para ele, nossa, o Felipe cresceu, né? Eu falei, O que eu estava falando mesmo? Hein? É só para ver se vocês estão atentos. Não tem ninguém dormindo. Quando eu cheguei aqui, eu vim machucado da outra igreja. Aí o que eu falei? Vou ficar sentadinho, não vou falar nada, vou ficar só
recebendo, ninguém vai me conhecer, estou na minha. Com 15 dias de igreja, o irmão Alberice me convidou para dar aula na EBD. Falei, cara, como é que é isso? Você nem me conhece. Ele, não, tu é professor. Falei, não sou não, cara, deixa eu ficar quietinho aqui. Ele, não, você é professor. Então, quer dizer, não adianta eu tentar me esconder, né? Mesmo que eu pegar uma candeia, né, que a palavra fala, e acendê-la debaixo da mesa, ela vai iluminar. Mesmo que eu tente esconder, ela vai trazer luz. Então você, aonde você estiver, você vai ser luz, né? Onde você estiver, recebe aí, ó. Onde você estiver, abençoado será. Por quê? Porque você é bênção. Porque você está cheio de palavras de Deus. Você está cheio do poder do Espírito Santo. Então isso irradia. Isso irradia. Lembra da doce presença? A sua presença será doce. É aquela pessoa que todo mundo quando chega falou, nossa aí, vem fulano aí, que bom, né? E normalmente a conversa rola em torno de Bíblia. A gente fala de questionamentos bíblicos, né? O dia que tiver, ó, eu, o pastor Braga e o pastor Nível conversando, pode se achegar, porque a gente está falando de Bíblia. Está rolando seminário, então vai lá, né? Que a coisa é boa, fica bom, e é gostoso, é prazeroso. E nós estamos falando de quê? De mordomo infiel, que não se prepara para a volta de Cristo, porque a volta dele vai acontecer a qualquer momento. Vocês já imaginaram se nós soubéssemos quando ele ia voltar? Cristo volta amanhã ao meio-dia. O que tu ia fazer hoje? O que tu ia fazer hoje? Tu ia fazer tudo que não devia, cara. Quando fosse 11h59, tu ia pedir perdão. Ia pedir perdão, não é? É a mesma coisa, o seguinte, ó, tu vai morrer amanhã. A primeira coisa que passa é tristeza, né, claro, da morte. Embora a morte para nós poder não trazer tristeza, ela tinha que trazer alegria, né? Porque a morte de justo é a alegria do Senhor. Olha só, logo, se Deus fica alegre, eu estou forte, porque a alegria do Senhor é minha. Lembra da musiquinha? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, se Deus está alegre, eu estou forte. Mas para que eu esteja forte, um justo tem que morrer. Perceberam? Duro, né? Meio duro, né? Aí eu pergunto a vocês, nossa, hoje estou cheio de perguntas, né? O que é ser justo? Carinha de Natália. O que é ser justo? Marcelo, o que é ser uma pessoa justa? Foi por isso que eu perguntei. E aí? É vindo da família Justiniano? É Justiniano, né? E aí? É ser da família Manso? Oi, Henrique? Seguir as palavras de Deus. O que é ser uma pessoa justa? Inclusive, é algo até que eu tenho que procurar ser, sabe por quê? Porque a oração do justo vale muito em seus efeitos. Então, logo, para que a minha oração tenha valia, eu tenho que ser uma pessoa justa. Então, o que é ser uma pessoa justa? Romanos 2:13. Pois diante de Deus não são os que simplesmente ouvem a lei considerados justos, mas sim os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. Então, para que eu seja justo, eu tenho que ser um obediente da lei do Senhor. Agora, como é que eu vou ser obediente? Vamos colocar um regulamento, se eu não o conheço. Eu tenho que buscar, né, o conhecimento
dessas leis. Vocês já pararam para pensar, e a palavra fala isso, que se não houvesse lei, não haveria pecado. Não é? Se não houvesse o não, não haveria o pecado. Exatamente, não, ninguém falou que não podia, não é? Ninguém falou que não podia, então eu podia. Não está escrito. Agora Deus colocou lá, né? Não matarás. É um mandamento. Não matarás. E inclusive há dois pensamentos a esse não matarás. Porque tem uma morte pior do que a morte física. É a morte espiritual. E tem muita gente matando o outro espiritualmente. Aí a gente volta de novo à questão de roubar a palavra de Deus de mim. Como é que eu mato o meu irmão espiritualmente? Ensinando palavra errada para ele. Exatamente. Salomão fala que a língua é um órgão que não se consegue frear. Então ela serve tanto para edificar quanto para destruir. Servem tanto para edificar quanto para destruir. Então é isso que eu tenho que ficar atento. Para quê? Para que não roubem de mim aquilo que Deus me deu. Mas eu tenho que identificar isso, gente. E não tem jeito. Não tem jeito. Exatamente, né? Eu tenho que buscar o entendimento da palavra de Deus. Essa história aí de oração do justo vale muito em seus efeitos, já me incomodou muito, porque eu orei e Deus não contemplou a minha oração. Eu jejuei e Deus não contemplou, não atendeu o meu pedido. Fiquei muito triste. Mas aí eu fui buscar a resposta aonde? No meu irmão? Não, eu fui buscar a palavra de Deus. Eu acho que eu já até falei isso para vocês aqui. Senhor, a tua igreja orou, Senhor. A tua igreja jejuou e tu não nos atendeu. Aí me veio isso. Quando eu falei, né? É mó barato, né? Você algumas vezes usa a própria palavra de Deus achando que Deus não conhece ela, né? Mas, Senhor, a oração do justo não vale muito em seus efeitos? Aí me vem a palavra, tá? Me mostra o justo. E aí? Me mostra o justo. Lembra de Abraão? Abraão, mas Senhor, se eu te mostrar 50 justos, tu mesmo assim destruiria Sodoma e Gomorra? Vai lá, Abraão, me mostra 50. Aí ele ficou nessa conversa até chegar no 10. Mas Senhor, se tiver 10 justos, mesmo assim tu vai destruir? Tá bom, Abraão, vai lá, me mostra os 10. Aí Abraão se calou, ficou quietinho, né? E só o sobrinho dele foi poupado porque era sobrinho dele, porque senão estava no bolo também. E Deus me confrontou com isso. Tá, me mostra aí os justos, inclusive para mim também, né? Veio como um martelo na minha cabeça. Puf, tu és justo? Tu tem guardado os meus mandamentos? Não existe meio. Ou é ou não é. Então a gente tem que buscar essa justiça para a nossa vida. Buscar esse ser justo, para que Deus possa nos justificar. Eita glória. Imaginou essa menina dando aula na EBD? Vai ser uma loucura. Vai ser muito bom. Olha que a gente ainda está no primeiro tópico ainda, não para sair daqui. Ele espanca outros servos. A parábola também revela que o mau servo abusa da sua missão, passando a maltratar os outros servos de seu senhor.
ele passa a tratá-los com rigor, tirania e o quê? Autoritarismo. O óculos já está ficando ruim, gente. Espancando-os com palavras e atitudes brutais. Quantas pessoas já não deixaram o nosso meio por causa de tal comportamento? Uma das qualidades da mordomia fiel é o amor e o acolhimento. O amor e o acolhimento. Quantas pessoas, né, foram embora dessa igreja porque a gente tratou mal? A gente não acolheu. Vocês podem ter certeza que as pessoas que vêm para cá, né, a grande maioria, vem precisando disso, de abraço, vem precisando de acolhimento. Eu vim para cá sim. Eu vim para cá sim. Naquela história de ficar escondidinho no banco, quando eu sentei, primeiro louvor que o Anderson Pinheiro canta, sai da tua tenda, ó filho meu. Meu Deus, eu querendo ficar dentro da tenda, ele está mandando eu sair da tenda. Então, as pessoas vêm sedentas, estão precisando de quê? De acolhimento. E a gente não pode atribuir isso só ao pastor. Não, cada um de nós é peça fundamental nisso. Viu pessoa diferente na igreja, não conhece, vai lá, se apresenta, abraça, aperta a mão. Ainda mais agora a questão do afastamento está mais abrandada, né? Vai lá, aperta a mão da pessoa, dê boas-vindas, né? Seja bem-vindo. Essa questão da arrogância é muito interessante, né? Às vezes você chega para o irmão, pô, irmão, tá sumido, né? Eu estava aqui na semana passada, tu não me viu, não? Que isso, cara? Eu não estou cobrando nada de você, só senti a tua falta, só isso. Só senti a tua falta. Mas a gente vem logo com pedras, né? Eu não sei se vocês já passaram por isso, folhetinho na rua. Ô irmão, Deus chama. Eu já sou crente. Então vai se converter, miserável. Não é? Dá vontade de falar assim, mas a gente não fala, né? Vem na vontade, mas... Não, que tipo, uma vez a gente foi fazer um evangelismo. Aí a gente parou uma família e falamos assim, podemos orar por vocês? E eles, eu já sou crente já, a gente já é crente já. Tá bom, e não pode receber oração? Mas é assim mesmo, gente. As pessoas estão tão cheias de si mesmo, né? Tão cheias dos seus problemas, que já não dá brecha para ninguém. Mas eu ainda acho até hoje que a culpa é da mulher. Não, é só implicância, gente. Eu só estou mexendo com a irmã que acabou de chegar. Então nós estamos tão assim, cheios dos nossos problemas, que o problema dos outros já não me interessa mais. Não, eu já estou com o meu problema. Eu vou pegar o problema dele? Mas e aí, cadê o amor, né? O acolhimento? Cadê isso? Cadê isso em nós? A gente fala muito do amor, né? Mas será que a gente tem praticado esse amor que Cristo fala? Será que a gente tem caminhado, né? Dessa forma? Buscando compreender o irmão? E algo que é muito interessante também, eu acho que até a lição fala sobre isso. Nós estamos perdendo a capacidade de ouvir. Por quê? Exatamente por isso. Porque os meus problemas, né, já está cheio, eu já estou cheio dos meus problemas. Então, por que eu vou ouvir Felipe com o problema dele? Vai lá, Felipe, carrega a tua cruz, né? Toma a tua cruz e me segue.
Não é dessa forma. Muitas das vezes as pessoas só querem ser ouvidas. Ela não quer nem solução para o problema dela. Ela só quer ser ouvida. E a gente está perdendo essa capacidade de simplesmente parar e ouvir. Não é? Por quê? Porque estamos nos tornando pessoas arrogantes. O ser humano está muito preocupado com o mico-leão dourado, que está acabando, mas nós estamos deixando de ser humanos. Nós estamos deixando de ser pessoas boas. E muitas das vezes não queremos mudar. É assim, vai ser assim e vou continuar assim. Aí o evangelho não está fazendo efeito nenhum. Aí eu não estou olhando para o evangelho. Nós temos que estar dispostos a quê? A mudanças, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos, né? Através de quê? Eu transformai-vos através de quê? Da renovação do teu entendimento. É renovar aquilo que tu já entendeu. Veja o que ele está falando, não é para você aprender coisa nova, é para renovar aquilo que você já aprendeu. Aí a gente volta na questão da doutrina. Será que está correto? O que eu aprendi, será que é assim? Lembra dos crentes bereanos? Vamos lá ver na escritura, ver se é isso mesmo. Será que o que ele está pregando é isso mesmo? Não, então vamos lá ver. Porque o que acontece? Aquele que ensina ou aquele que prega pode também ter feito uma má interpretação daquilo que ele leu. Por quê? Porque é ser humano, sujeito a erros. Então, eu tenho que questionar tudo aquilo que está sendo ensinado. Não questionar para criar contenda, não é isso. É para criar sabedoria em mim, crescimento espiritual em mim. O que Paulo fala? Ouve de tudo, né? Eu como de tudo, separa o que é bom. Opa, não, isso aqui não é bom não. Separa o que é bom. E olha, eu vou dizer para vocês, como é gostoso quando um pregador chega aqui e ele vai fazer um questionamento em cima de uma passagem bíblica que você acabou de ler. A coisa parece que flui, não é? Você, caramba, eu não tinha visto dessa forma. Nossa, isso aí é tremendo, é isso mesmo. Então, mas para que isso aconteça, não é? Para que haja essa troca, né? Entre você e a pessoa que está falando, você tem que conhecer a Bíblia. Senão você vai estar sujeito a qualquer tipo de vento. Primeiro ventinho que vier vai te derrubar. Porque você não conhece a Bíblia, você não criou um alicerce forte, você não criou raízes. Então essa raiz ela é criada como? Através do conhecimento bíblico, que vai gerar em mim intimidade com Deus. Eu vou parar de conhecer, de ouvir falar. Eu vou passar a conhecer, de caminhar com Ele. Porque Ele vai falar com você de forma bem direta, dentro da palavra de Deus. Acabei de falar aqui para vocês, a pancada que eu tomei a respeito do justo, não é? Deus mostrou para mim que nem eu era justo. Então como é que tu quer que tua oração tenha valia? Nem tu é justo. E tu vem usar essa palavra contra mim, algo que eu escrevi, aí tu vem usar contra mim. Bobinho você, né? É um bobo, né? Eu não sei o que está escrito aí não, né? O tópico 3, age de modo irresponsável. Age de modo irresponsável. O que é irresponsabilidade? É claro, né? Não ter responsabilidade, né? O que é uma pessoa irresponsável? Qual é o propósito do estudo bíblico?
É para que eu cresça e aquilo que eu falei, né? Eu vou absorvendo, né, o conhecimento a tal ponto de ele já não caber mais em mim. Aí eu me sinto impulsionado a falar de Cristo. Então vocês não acham que é irresponsabilidade quando eu estou cheio e não passo isso para frente? Porque Deus confia a nós, né, o entendimento da sua palavra, e a gente guarda para nós. Não seria também uma forma de ser irresponsável diante do Senhor? E aí, estou falando besteira? Porque se eu estiver falando besteira, está sendo gravado. Mas aí a pastora Alessandra, sabiamente, vai lá e corta. Ela não faz isso não, gente. Vai tudo para lá. Vai tudo na íntegra. E aí, eu também não estou sendo irresponsável? Perceberam como é que às vezes a gente peca sem falta de conhecimento? Não, mas eu não sabia. Aí eu pergunto a vocês, o fato de eu não saber que pequei, tira de mim a responsabilidade? Pode dar de repente uma atenuada, né? Falta de conhecimento vai dar uma atenuada na situação, mas não tira de mim a culpa. Eu continuo sendo culpado. Sendo culpado de quê? Das minhas atitudes, daquilo que me levou a pecar. Porque se eu recebi uma missão, né, de Deus, qual é a minha missão? Eu tenho que cumpri-la, porque se eu não cumpri-la, eu sou irresponsável. Porque foi me dada uma responsabilidade e eu simplesmente... eu tinha a responsabilidade de trazer hoje para vocês esse estudo bíblico. Já pensou se eu chegasse, 9 horas que a gente começa, 8h30 eu chegava, não vai dar para mim não. Mas por que não? Que ontem eu trabalhei até tarde, então... eu estou um pouquinho cansado. E aí? Não existe uma obrigação, ninguém é obrigado a fazer nada dentro da obra do Senhor, né? Mas existe a responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade de estar à frente da EBD. Embora vocês vão ficar até pasmados, isso já aconteceu. Eu entrar naquela porta, o professor falar para mim, eu não tenho condição de ministrar essa aula não. Aí eu peguei o papel, sério? Ele porque eu vou estar fazendo outra coisa, então não vai dar para me dar aula não. Falei, então essa outra coisa é mais importante do que a aula da escola bíblica? Ele ficou me olhando, tá bom, me dá aqui. Aí que a aula acontecia lá em cima, né? Aí eu li a lição da escada até lá em cima. Eu até acho que na época eu falei baixinho pro Marcelo, não foi? Falei, Marcelo, eu peguei a lição agora e eu cometi um erro, eu não estudei. Eu tenho por hábito estudar todas as lições, exatamente por causa disso. Eu falei, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Eu falei, irmãos, vamos estudar juntos. Eu vou fazer com vocês o que eu faço para estudar. E foi uma bênção. Tiveram que expulsar a gente de lá de cima, porque senão a gente ia ficar lá direto. É a responsabilidade, eu tenho que absorver isso como responsabilidade. Mas para isso eu tenho que identificar qual é a minha missão. Sou eu que vou falar isso para você? Não. É o pastor Braga que vai falar isso para você? Não. Nós podemos dar para você ferramentas para que você descubra qual é a sua missão dentro do Evangelho de Cristo, né? Mas o que vai determinar a sua missão é o teu relacionamento com Deus. Isso sim vai determinar em você qual é a sua missão. É você e Deus. No tópico 3, fidelidade, prudência e constituído pelo seu Senhor. Uma das virtudes do mordomo fiel, da parábola, é justamente a fidelidade. O que é ser uma pessoa fiel? Acho que o tempo hoje está generoso comigo. O que é uma pessoa fiel? Lealdade. Como é que eu posso ser fiel ao meu irmão Felipe?
Como é que eu posso construir com ele uma relação de fidelidade? Não entendi. Não, qualquer um serve ele. Até se ele for no restaurante, o garçom vai lá e vai servir ele. Como é que eu construo essa relação de fidelidade? Quando eu conheço o Felipe e ele me conhece. Então, como é que eu vou construir uma relação de fidelidade com Deus? Quando eu o conheço e ele me passa a conhecer. Eu sei o que ele quer. Não, eu não vou fazer isso porque o Felipe não gosta, né? Não vou colocar a guitarra ali de cabeça para baixo porque eu sei que ele não gosta. Não vou mexer na guitarra porque eu sei que ele não gosta. Eu estou especulando, tá? Não sei nada disso não. Mas por que eu não sei? Porque eu não conheço. Eu não conheço nas suas intimidades. O meu relacionamento com ele é só quinta e domingo. Não é? É só quinta e domingo. Quinta-feira e domingo que a gente se relaciona, porque estamos aqui na igreja. Fora a igreja, a gente não tem uma proximidade, né? Então isso faz com que o quê? Nós não nos conhecemos. E isso pode criar em nós essa infidelidade. Não, por que eu devo fidelidade a ele? Ele nunca me ligou, nunca falou comigo, nem me deu feliz aniversário no dia do meu aniversário. Ele nem me deu feliz aniversário no dia do meu aniversário. Falar para vocês, o meu aniversário é dia 3 de abril, tá? Tá perto, né, irmã? Por que ele não me deu feliz aniversário? Ele não sabia. E por que ele não sabia? Porque ele não tem intimidade comigo, um relacionamento comigo. Da mesma forma, é a nossa relação com Deus. Como é que eu vou saber o que ele quer se eu não tenho um relacionamento com ele? Fidelidade era algo de caráter. Por exemplo, não tem como eu ser fiel ao Felipe e infiel, sei lá, à pastora Wanda. Então eu sou infiel, sou uma pessoa infiel. Aí eu acho que assim, fidelidade é algo de caráter. A pessoa é infiel ou ela é fiel. Agora, para eu ter um caráter fiel, aí eu tenho que ter um caráter de Cristo, porque Cristo é fiel. Então, eu acho que assim, aí seria uma busca por um caráter de Cristo para, entendeu? Eu não entendi nada que ela falou. Se a gente falar de caráter, a gente vai ter que falar de moral. Não é? E se eu perguntar para vocês o que é moral? O que é moral? Né? O que é moral? E aí, o que é moral? Então, tudo que é moral é correto? Olha. Síria, você se atreveria a me falar o que é moral? Veja uma pergunta, então tudo que é moral é correto? Moral são os costumes criados por um grupo de pessoas, né? Então, se eu não atinjo esse entendimento, eu sou um imoral dentro daquele grupo. Eu tenho um conhecido que ele é ex-presidiário, ele falava para mim o seguinte, que lá no presídio, quando a esposa fosse visitar o marido, o outro detento não podia nem olhar. Isso já foi estabelecido por eles. Então, quer dizer, aquele que olhasse, ele era um imoral dentro daquele grupo ali. Não é? Bandido não assalta onde ele mora, na área dele. Então, nem tudo que é moral é correto.
estabelecido dentro do grupo. Se eu tiver errado, me batam, né? Caraca, eu estava tentando falar isso. Um conjunto de regras estabelecidas diante de um grupo, né? São as regras estabelecidas. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu dei aula de ética e moral para a faculdade. Então, no primeiro dia, eu fiz o seguinte: as pessoas estavam chegando atrasadas, eu já estava com os papelzinhos, né, na mão. Chegou atrasado, você vai me falar sobre fulano de tal, na próxima aula. Mas por quê? Porque você chegou atrasado. Você vai falar tal. Eu peguei uns 4, né? O que aconteceu na próxima aula? Ninguém chegou atrasado, chegou todo mundo na boa. Então, quer dizer, eu sem falar, eu estabeleci uma regra no grupo, porque ele entendeu que se ele chegar atrasado, eu vou ter trabalho. Então, logo eu chego na hora que eu vou ficar sentadinho na boa. E eu fiz isso de propósito, para falar com ele sobre moral, que esbarra muito na ética, não é? Aí, se eu perguntar o que é ética, vai birimbolar tudo, né? Ética, vamos traduzir bem simplificado, né? Ética é a teoria e moral é a prática. Vocês viram? Eu estou aqui, já falando com vocês há quase 50 minutos. Nenhum diácono trouxe um copo d'água para mim. Aí, eticamente, a diaconisa Beth me trouxe um copo com água. E eu me sinto honrado com isso. Dá até vontade de chorar. Bom, vamos embora? Tô não. Prudência. Outra qualidade apresentada na parábola é a prudência. A virtude de quem age com moderação e cometimento, evitando erros e danos, tanto para si quanto para o seu semelhante. Quantos ministérios não têm sido destruídos por falta de prudência? Principalmente no falar. Tiago aconselha-nos: sabes isto, meus amados irmãos? Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Lembra que eu falei que a gente está perdendo esta qualidade de ouvir? A gente está muito preocupado com o nosso problema. Eu não quero ouvir o problema do irmão, porque senão esse problema pode virar meu também. Não é? Estou certo ou estou errado? Amém ou não amém? E aí, fiquei na dúvida, né, se dou amém ou não, né? Sejamos prudentes, né, ao ouvir. Vamos ouvir o irmão. De repente ele só quer ouvir, ele não quer nada. Só quer ouvir. Só quer falar para você o problema dele, né? E aí muitas vezes, não, nós vamos orar, né? Vamos orar. Tudo bem, irmão, nós vamos orar. Uma coisa que eu aprendi é o seguinte: se alguém me pede oração, eu paro o que estou fazendo e oro. Você sabe por quê? Porque senão a gente não vai orar. A gente vai esquecer. A gente vai se envolver com os nossos dia a dia, com os nossos afazeres, e a gente não vai orar. Aí no outro dia nossa, o irmão me pediu. O irmão pediu para mim orar, eu falei que ia orar e não orei. Último tópico. Constituída pelo seu Senhor. Quem constitui posições e ministérios na obra de Deus é o próprio Deus. E o que revela a parábola do divino mestre? Nosso Senhor não comissiona interesseiros, ambiciosos e prepotentes.
ele comissiona santos para o santo ministério. Aí eu pergunto para vocês, o que é um camarada comissionado? Aí eu tenho que saber o que é missão, não é? Missão é aquela missa enorme que o padre faz, que dura 3 horas, é uma missão? Não. Leonardo, o que é missão? Na visão militar, o que é missão? É tudo aquilo que vem para você como ordem. E Henrique, como militar, missão dada é missão cumprida, missão feita, missão realizada. Eu não guardo na gaveta o que eu recebi. E da mesma forma é o Senhor conosco. Ele espera de nós que nós hajamos diante daquilo que Ele colocou para nós. Ninguém, olha, é interessante isso, ninguém é insubstituível. Se você não fizer, o Senhor vai colocar uma outra pessoa para fazer, no teu lugar. Mas aí eu digo para você o seguinte, que Satanás venceu sobre você. Que ele colocou a dúvida no seu coração, ele colocou de repente a incapacidade, né? Não, eu não sou capaz, eu não posso, eu não tenho conhecimento para isso, né? E aí eu paro, não faço. Aí outro vem e faz. Aí você vai lá e fala, nossa irmão, que bênção, hein? Nossa, foi uma bênção. Eu acho que eu já falei isso para vocês, né? Que da mesma forma eu cheguei aqui na porta da igreja, uma irmã virou para mim, irmão, Deus falou comigo que você que tem que dar essa lição. Eu, irmã? Não falou nada comigo não. Mas tudo bem, é para dar a lição, a gente vai lá e dá. Eu falei sobre o deserto, o tempo de deserto. Eu lembro disso até hoje. E o pastor, na época, também pegou essa situação e à noite ele pregou sobre deserto. Nós tivemos aqui 12 pessoas se rendendo ao Senhor. Aí a irmã virou para mim, nossa irmão, tá vendo como é que foi? Foi uma bênção você ter dado a aula? Eu falei, irmã, tudo bem, eu fui lá e cumpri a missão. Agora o Satanás venceu sobre você, porque você ficou com medo. Talvez ele faria até mais com a senhora ensinando. Dado pela sua boca, talvez até a gente teria aqui 20 pessoas aceitando a Jesus. Mas ele venceu sobre você. Então a gente tem que parar para pensar. Se veio até você, não veio por acaso. Se Deus colocou na sua mão, vá lá e faça da melhor forma possível. Porque o trabalho no Senhor não é vão. A gente sabe, está vendo? Então por que a gente não cumpre? Concluindo, a parábola contada pelo Senhor Jesus diz respeito a todos nós. A palavra de Deus nos alerta: viva o Senhor naquele servo no dia em que o não espera e numa hora que ele não sabe. E separá-lo-á, ele dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. A vinda de Jesus é certa. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Muito obrigado, vocês me ajudaram muito na condução dessa aula, respondendo todas as perguntas aqui realizadas de forma precisa e direta, ninguém enrolou nada, falaram assim de forma tremenda. Eu espero que o Espírito Santo, assim como ele falou comigo quando eu estava estudando essa lição, tenha falado também com vocês, da necessidade de nos prepararmos para sermos mordomos do Senhor. Bendito aquele que, quando o Senhor voltar, encontrar fazendo isso. Isso o quê? Dando de comer aos seus servos. E que comida é essa?
É palavra de Deus. É palavra de Deus. Porque nem só de pão viverá o homem, mas sim de quê? Não foi legal. Vai ficar gravado lá, gente. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas como é que eu vou saber se essa palavra que está saindo é da boca de Deus? É por isso que eu tenho que ler Bíblia. É por isso que eu tenho que estudar a Bíblia. É por isso que eu tenho que meditar nela de dia e de noite. Olha o que ele fala para meditar. Eu não tenho que ler um absurdo de capítulos, não. De repente, um versículo, você vai ficar ruminando ele ali o dia inteiro, a noite inteira, até que venha a resposta. E a resposta, ela tem que vir de quem? De mim? Não. A resposta tem que vir do Senhor. Ele pode usar o seu servo para falar contigo, mas aí tem que testificar no seu coração. Por quê? Porque o Espírito que está na Natália também está em mim. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai querido, diante da Tua presença, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por esta manhã maravilhosa. E acima de tudo, Pai, eu te agradeço pelo presente que Tu me deste. Tu sabe que eu amo, Senhor, ensinar a Tua palavra. Eu amo estar aqui na frente, Senhor, trazendo o conhecimento da Tua palavra aos Teus servos. E eu recebo isso, Senhor, como um presente para mim. Toma os Teus servos em Tuas mãos, abençoa cada um, sonda, Senhor, cada coração. Que a EBD, Senhor, continue sendo assim, repleta. Eu quero entender que não é, Senhor, por causa do café, é por causa do conhecimento, Senhor. É por causa da necessidade de conhecer, é por causa da necessidade de um relacionamento contigo. Então eu te peço, continua conosco, nos dando da Tua graça, trazendo em nós, Senhor, a alegria do Teu Espírito. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. E é nesse momento que o pessoal do louvor sobe para o altar, não é isso?